Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma grande amiga, Fernanda Lobão, que é co-founder e CEO do Final Level, que é um dos principais projetos de entretenimento digital brasileiros hoje em dia, muito focado nessa interseção entre entretenimento digital e esportes. Fê, seja super bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o convite aí. Prazer te receber. Oi, Rafa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou super animada da gente estar se encontrando aqui hoje, bater um papo, nos atualizarmos, né? Foi um encontro que a gente falou e agora está saindo. Muito legal. Bom demais. Inclusive, já dando spoiler aqui pro pessoal, se o episódio for metade do nosso papo nos últimos 40 minutos, já tá valendo, porque a gente era para ter começado a gravar às 7 e já estamos há 40 minutos aqui botando papo em dia. Chegou o momento, não, peraí, vamos parar esse papo aqui, vamos começar a gravar o microfone. Então, se for metade, já tá valendo. Mas, filha, pra gente começar aqui, antes da gente entrar, eu acho que a gente tem uma gama gigante de assunto para cobrir. Cara, desde o fato que vocês são a maior marca brasileira no TikTok, até toda essa interseção entre entretenimento e esporte, eu tenho certeza que encanta vários dos executivos que estão ouvindo a gente. Mas assim, primeiro passo, né? Começa contando um pouquinho da sua história pra gente, até você estar na cadeira que você tem algumas passagens interessantes que constroem a tua narrativa, e eu queria que as pessoas tivessem um pulso disso antes da gente começar a entrar nos específicos. Pode ser? Maravilha, Rafa. Então, sou Fernanda Lobão, tenho 42 anos, carioca, formada pela PUC, fiz MBA 2 no IBMEC, um de gestão de produto e um de marketing. Comecei a minha carreira em telecom aqui no Rio. Na Oi, na verdade, recém-privatizada, no ano 2000. Trabalhei lá por 4 anos, fui convidada para uma posição na Globosat em 2004, foi super desafiadora. Ali, naquele período que eu passei na Globosat, já existia um movimento de fusão. O esporte foi o primeiro grande movimento de fusão. Eu participei de algum movimento nesse sentido. Por exemplo, a parte digital do Sport TV, quando eu assumi lá essa coordenação, ela já era em convergência com o Grupo Globo. Então, participei do lançamento do primeiro Cartola, primeira edição lá, o primeiríssimo. Então, tive passagem pelo Grupo Globo, também fiz um ciclo olímpico lá, passei 4 anos. Eu adorava a Globosat, realmente não pensava em sair. Tinha acabado de fazer o PAN 2007, mas o desafio na Embratel me pareceu bastante interessante, principalmente porque também um dos meus principais drivers de decisão profissional é muito relacionado com as pessoas, né? É menos o que e mais com quem. Com quem eu vou fazer esse desafio. E aí, nessa dinâmica de trabalho, foi quando eu conheci o César. A Márcia Kais é uma pessoa muito importante na minha vida profissional. Ela é a vice-presidente de esportes da IMM. Ela tem a liderança, né? Ela que trouxe o Rio Open para o Brasil. A gente, além de ter começado uma história profissional juntas, a gente tem uma amizade muito grande. E a Márcia fez um pouco dessa ponte de Go For It comigo, através do César, que também já conhecia o meu trabalho. A gente já tinha feito algumas coisas juntos quando ele estava na IMM. E aí o César e o Mark me convidaram para começar a pensar na Go For It. Então fizemos essa ponte, Márcia com Go For It. Ela já estava sabendo o que seria, né, o sonho grande da Go For It. E eles queriam muito uma pessoa com o meu perfil mais corporativo, uma pessoa que negócios, comunicação, bem multidisciplinar. Em algum momento eles me fizeram um convite para ser sócia da Go For It. Fiquei muito honrada com o convite e, ao mesmo tempo, muito motivada a ter uma experiência como empreendedora. Então, tomei a decisão, fui para a Go For It em setembro de 2015. Outubro, lançamos a empresa. Começamos já com um portfólio grande de investimentos passivos e aí com muita intenção de aprender sobre vários mercados. E a história dos games e dos esportes, ela tem origem na minha carreira, né, e na Go For It justamente disso. Porque quando a gente começou em 2015, as nossas primeiras escolhas de investimento, hoje está apartado dentro de uma empresa que é a Go For It Capital, que é uma empresa independente da Go For It Brasil. Mas naquela época a gente fez alguns investimentos muito interessantes. A G2, que é a principal organização de esportes da Europa, é um investimento que a Go For It Capital carrega até hoje, foi feito em 2016. O Bitcraft, que é o primeiro fundo de investimentos especializado em esportes do mundo, então com um know-how absurdo para a gente olhar e mapear a oportunidade dentro desse território.
Depois a gente fez um investimento na Gamers Club, que é a principal plataforma de Counter-Strike da América Latina, é uma potência direct to consumer, que já foi vendida para um grande grupo americano que é a Immortals. E depois a gente encontrou 3 meninos, ex-gamers profissionais, super bacanas. O mais novo tinha 16 anos na época. E combinamos um modelo de aceleração da empresa deles. Então a gente botou eles dentro da Gopher. E a nossa história de montar ativos no Brasil vem muito disso. E aí depois a gente fez o Final Level e também foi dentro dessa, assim, juntando essa vocação de fazer negócios com olhar nativo. Foi um encontro com o João Pedro Paes Leme e o Felipe Neto. Eles estavam empreendendo dentro do universo de conteúdo digital. Nós, né, pela amizade também, acho que assim, quando você tem muito tempo de mercado, e nós temos, né, o César com uma rede de relacionamento muito especial, eu com uma rede de relacionamento muito especial, a gente vai desbravando, né? Então, assim, vamos entender o que o Felipe e o João Pedro estão fazendo. Rapidamente, primeira reunião, identificamos uma sinergia, né, uma vontade de fazer um negócio grande dentro dessa área de conteúdo e de games. Desenhamos o Final Level nessa mesma reunião, combinamos a data de lançamento, data AR, 29 de agosto de 2018, e assim fizemos, cumprimos a risca, e o Final Level se tornou uma empresa independente. Hoje tem outros sócios e um time, assim, Dream Team. Eu posso dizer que eu tenho os meus desafios de liderança, mas que a nossa equipe, ela faz a magia acontecer. É realmente uma equipe muito competente, muito especial. Pô, Fê, e agora, de tudo isso que você falou, eu acho que talvez as pessoas aqui que estão ouvindo a gente, para mim e para você isso é muito natural, mas vamos bater um pouquinho em cima. Primeiro, cara, assim, num tweet, o que é o Final Level? Se você tivesse que explicar o Final Level para alguém que não sabe o que é, nunca viu esse fenômeno do conteúdo da internet e de entretenimento, o que é o Final Level para contextualizar o pessoal? Maravilha. Então, o Final Level, a gente criou um gênero de conteúdo, entretenimento gamer. Então, o Final Level, ele é multiplataforma, ele é conteúdo oferecido em múltiplas plataformas para todos os fãs de games. A principal vertente desse conteúdo é lifestyle. A gente quer trabalhar tanto a inspiração quanto a identificação desse fã. Então, retratando o lifestyle. A gente tem uma característica muito interessante, muito bem aceita e abraçada pela comunidade, que é ser um conteúdo coletivo. Isso significa que a gente reúne os maiores ídolos dessa garotada, seja pelo entretenimento, seja pelo competitivo. O Final Level, ele é um grande ponto de encontro de influenciadores e fãs. Então, assim, um resumo geral é esse. Legal. E é curioso, você falando de games e de porta de entrada e etc., é curioso como ainda tem um desrespeito muito grande, e principalmente no nosso nível de executivos, sobre, quando você fala a palavra porta de entrada para gamer, eu tenho certeza absoluta que metade da audiência que está ouvindo a gente pensou num moleque de 11 anos de idade, que tá na escola com uma mochila e tá entrando para jogar um jogo online, e a mãe tá chamando ele para jantar e ele não quer vir jantar. As pessoas têm essa imagem, né? Mas é curioso que para quem tá mais dentro, como a gente tá, a gente sabe que isso já transcendeu e hoje em dia game é cultura. Assim, game é cultura no nível que culinária é cultura, né? Assim, da mesma maneira que você tem pessoas apaixonadas por culinária e que estão sempre buscando os melhores ingredientes e consomem conteúdo e viram um grande mercado consumidor disso, assim como música, assim como surf e diversas outras coisas, game é um lifestyle e a indústria de game, ela já transcendeu há muito tempo o nicho dos moleques de 9 anos de idade que desrespeitam as mães, né? Então, eu acho que essa é uma aspas que vale a pena a gente fazer, porque essa é uma das maiores indústrias do mundo, e se eu não estou errado, talvez você possa me trazer isso agora. Inclusive, passou a indústria da música esse ano, não é isso? Há muito tempo, Rafa. Games é a principal indústria de entretenimento do mundo, né? Isso é o dado de faturamento. Fatura mais do que música e cinema somados. A gente pode dizer, dentro desse ecossistema da indústria de games, você tem as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos, né? Sim, esse é um excelente ponto. Para as pessoas que estão ouvindo aqui e estão começando a entender, cara, que isso é muito maior do que talvez elas pensassem, cara, pinta para essa pessoa que está ouvindo a gente um pouco desse ecossistema. Quem são os stakeholders que compõem a indústria? Então, o ponto de partida é a maior indústria de entretenimento do mundo, né? Prover entretenimento, assim, de altíssima qualidade e sofisticação. Então, a gente tem acho que o primeiro, né, o principal stakeholder desse ecossistema são as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos,
que são empresas, né, chinesas, americanas, europeias. Riot, Epic, enfim. Riot, Epic, a Garena. Você tem grandes desenvolvedoras brasileiras também, que exportam, inclusive o Brasil é um dos grandes desenvolvedores também desse mercado de games. E a sofisticação do desenvolvimento, eu estava contando um pouquinho mais cedo, por exemplo, você pega uma Ubisoft, né? A Ubisoft é dona do Rainbow Six, do Just Dance, tem vários gêneros de jogos, mas destacando a Ubisoft para dar um exemplo, desenvolvimento de um jogo novo é um negócio que demora de 5 a 7 anos para ser feito. A Riot lançou esse ano, depois de League of Legends, que é o jogo mais popular do mundo, e eu não sei nem há quantos anos existe, mas a Riot lançou o segundo jogo da existência dela no ano passado, que é o Valorant, que é um jogo que está super estourado e ainda está em closed beta, porque também tem particularidades muito interessantes, né? Além do tempo de desenvolvimento, nível de investimento, a sofisticação, né? A nova Hollywood são as publishers. Os novos estúdios de Hollywood são as publishers. Trilhas sonoras, direitos autorais, assim, rigorosíssimos. E você falou do tempo de lançamento. Eu acho que uma coisa que as pessoas não conhecem é que no processo de lançar um jogo é uma aula de construção de comunidade, né? Assim, você começa soltando um lore, né? Uma história daquele jogo. Depois você engaja as pessoas na história. Depois você faz um closed beta, você pivota, você muda, você coleta dados, você faz pequenas coisas, até que chega o momento que abre para todo mundo. É uma aula de empreendedorismo e é uma aula de gestão de comunidade. Eu acho que as pessoas não têm essa noção. Eu acho que não tem essa noção, e aí eu também quero complementar com o nível de profissionalização e de acerto nas estratégias de marketing, que são os melhores. Assim, eles dão aula em tudo. Então, é uma indústria que é super descontraída, mas, ao mesmo tempo, extremamente profissional e avançada nas suas estratégias de marketing. Você pensa que os jogos, né, a grande maioria, não deixam de ter lançamentos mensais. Muitos deles têm lançamentos semanais. São skins, são caixinhas. Impressionante a efetividade e trabalham com ticket médio muito alto, né? O modelo mais disseminado é o modelo freemium, download grátis, mas toda aquisição para avançar no jogo é paga e é muito bem incentivada. Sim, e dentro disso, é curioso porque a gente fala aqui de compra de skin, de compra de token, de compra não sei o quê. Tenho certeza que tem a galera aqui viajando porque não faz parte do ecossistema. Se eu pudesse traduzir o que é a compra de uma skin, eu tenho certeza, Fê, que, assim, 99,9% das pessoas que estão ouvindo vão falar assim, é sério que alguém gasta dinheiro com isso? Então, deixa eu acabar com o suspense aqui. Cara, você comprar uma skin é você comprar uma roupa nova para o seu personagem dentro do jogo. E, assim, pasme, tá? As crianças e os adolescentes e os adultos que jogam jogos gastam centenas de dólares com isso por ano. E antes que você ache estranho, você que está ouvindo a gente, eu queria parar para te dizer que você já faz isso. Só que você compra um casaco, você compra um boné, e que você usa no mundo físico. E aquilo dali é basicamente uma realidade virtual da vida da pessoa. Então, se você gasta dinheiro no varejo de moda na sua vida pessoal, você não pode achar estranho alguém comprar uma roupa para ficar mais bonito dentro do jogo. Porque no final do dia, tudo isso são needs do ser humano. O ser humano compra uma roupa bonita porque ele quer se sentir especial, porque ele quer estar na moda, porque ele quer fazer uma frente para os amigos. Independente disso ser o motivo certo ou errado, é por isso que as pessoas compram roupa. E no jogo é igual, porque tem um ser humano ali atrás que tem os mesmos needs de qualquer ser humano, e essas compras que são as in-game purchases, né? Elas complementam esses needs emocionais das pessoas. Então, antes que as pessoas achem isso esquisito, é muito natural quando você enxerga que no final do dia tudo está centrado nas necessidades humanas, né, Fê? Não, e assim, a gente não falou até agora, mas games é muito sobre socialização. Então, 100%. A skin tem tudo a ver com isso, né? Porque, na verdade, você tem um personagem que você é aquele personagem no jogo e você está ali socializando, né? Hoje em dia, você tem os módulos que você joga sozinho, mas a grande maioria das pessoas joga multiplayer, né? Joga com o outro, tem os grupos dentro dos jogos. Então, há grande socialização.
Eu acho que essa característica da socialização na pandemia, ela foi fantástica, né? Porque à medida que você se vê proibido de sair ou com muitas limitações para sair ou inseguro para sair, você mergulha naquele mundo dos games. E isso aconteceu, inclusive, para quem não jogava. Muita gente que não jogava se jogou ali dentro, porque é uma forma de você estar com seus amigos se divertindo. Teve o Zoom, essa coisa, né, do executivo, festinhas no Zoom, mas teve o Discord. O Discord. Teve o Zoom e teve o Discord. Os dois exemplos. Para quem não sabe, Discord é uma plataforma, é uma rede social, basicamente, onde você entra em salas de bate-papo para estar com seus amigos ou com pessoas que são do mesmo grupo de interesse com você, né? Então, é o lugar onde os gamers se reúnem para bater papo, é o lugar onde amigos se reúnem depois que chegam do trabalho ou da escola para conversar e tem uma dinâmica interessante de rede social ali que você cria um feed, você compartilha foto, compartilha arquivo. Então, é muito mais do que só uma sala de reunião, né? E aqui, quando você falou do componente social, eu preciso fazer uma aspas, porque isso fala muito com a minha vida. Lá atrás, assim, agora eu não lembro, cara, 12, 13, 14 anos, eu jogava um jogo que chamava Tibia. Tibia foi um jogo que marcou a época, e ele era um jogo que era um jogo de merda, era um jogo horrível como jogo. Só que o componente social do jogo era fantástico. O chat do jogo, inclusive, ocupava metade da tela. Você entrava num jogo, metade da tela era jogo, metade da tela era chat. Então, o componente social ali era muito vivo, e ali eu acho que foi o primeiro grande momento que caiu uma das principais convenções sociais que as pessoas têm até hoje, para mim, que é que jogar jogos é uma atividade solitária. Não é. Assim, eu lembro de como aquilo, e eu jogava, de 8 da noite até meia-noite, eu lembro como aquilo, cara, estar com os meus amigos ali dentro era tão real quanto estar com os meus amigos jogando bola. E o veículo através do qual eu estava me entretendo era outro, mas a experiência era muito parecida. Então, não queria quebrar um mito das pessoas aqui que jogar é uma atividade solitária, porque não é. Jogar, para mim, está dentro de uma caixa que eu chamo de experiências remotas compartilhadas. E que eu vou deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas aqui. Eu acho que é uma das principais ocasiões de socialização dos próximos 30 anos, inclusive. Sem dúvida, Rafa. E o que acontece? As gerações mais novas, elas não têm essa separação do mundo real e do mundo virtual. A gente estava comentando do documentário do Buga, né, que foi campeão mundial de Fortnite 17 anos. Foi um evento que foi realizado na arena do US Open ano passado, em Nova York, assim, um mega evento. Aliás, quem tiver curiosidade, eu recomendo muito, porque ele é muito bem contado, é um documentário muito bem contado, está disponível no YouTube. E um outro bacana também é o da Riot no Netflix. Se o pessoal quiser pegar um contexto, um pulso muito forte do que é essas estratégias de marketing e gestão de comunidade, o documentário da Riot, na verdade é o documentário da criação do League of Legends e da empresa que veio nas costas, que chama Riot, tá no Netflix, também é um puta de um documentário. E o que eu ia comentar do campeonato é que ele fala, o Buga fala, que está encontrando aqueles jogadores que ele joga sempre pela primeira vez no Mundial. Olha que coisa incrível. Que massa. Dentro disso, Fê, acho que a gente fez um trabalho excelente aqui nessa primeira etapa, batendo um pouco das principais falhas de concepção e falha de visão de mundo mesmo, que muitas das pessoas às vezes têm em relação a esse ecossistema, e que se entrelaça muito na história do Final Level e no trabalho que vocês estão fazendo. E deixa eu te lançar uma outra pérola aqui, e aí revertendo o nosso papo 180 graus para o outro lado. Maravilha que a gente entendeu que games é cultura. Que não adianta, esse trem já passou. Game é tão relevante quanto futebol, quanto tênis, quanto surf, quanto música. Assim, é uma das principais atividades humanas e culturais do próximo século. Aceitamos isso. Passo número 2. A quantidade de atenção do consumidor que está ali dentro é gigante. E uma das plataformas que eu tenho sido mais vocal sobre, inclusive, grande amiga minha, Kim Farrell, que hoje em dia toca o marketing do TikTok aqui no Brasil, eu tenho sido muito vocal sobre a oportunidade nessa plataforma, né? E eu dei uma roubada no começo do episódio, falei que vocês são a maior marca dentro da plataforma no Brasil hoje em dia. Queria trazer uma voz diferente aqui para falar um pouquinho sobre TikTok hoje, porque eu acho que eu tenho sido quase que uma voz solitária no meio corporativo da importância dessa plataforma,
para uma companhia e dentro de uma estratégia de marca. E vocês, foram super pioneiros lá atrás, começaram super cedo. Como é que passou um pouquinho o raciocínio para vocês irem com tudo no TikTok? O que você observou que existia de oportunidade e por que vocês atacaram a plataforma com tanta força? Mais uma vez, o meu objetivo aqui é que as 40, 50 mil pessoas que estão ouvindo a gente, elas possam ter uma voz diferente direcionando para onde o mundo está indo. Eu tenho certeza que daqui a 6 meses, 1 ano, vai ser muito evidente, mas o fato é que atualmente ainda tem muita gente que está em cima do muro em relação a isso. Então, Rafa, muito interessante. A gente trabalha no Final Level como uma startup. Significa que temos uma equipe extremamente enxuta, todo mundo é hands-on, a gente se divide em squads. E a pessoa que está liderando ainda o social media, ela me pediu a bênção para começar o TikTok. Isso foi em outubro do ano passado. Na mesma hora eu falei, Carol, pelo amor de Deus, vamos nessa. Já ouvindo, né, um pouco, lendo bastante, né, menos assistindo naquela época do que lendo mais do que assistindo, já, né, vendo aquele boom todo de downloads e que só cresce. Falei, vamos nessa. E aí, a gente montou um squad para TikTok liderado pela Carol, que toca toda a social media do Final Level. E aí, o mais bacana de você ter os influenciadores parceiros é que o Caio Pericinoto, que é um super destaque no TikTok, ele também faz parte do squad. Então, ele está no meu elenco, ele é enorme, ele tem 7 milhões de inscritos no YouTube, ele tem mais de 2 milhões de inscritos e sei lá quantos milhões de curtidas no TikTok. Então, assim, ele começou o TikTok um pouco antes de Final Level, assumiu como head de criação dentro desse squad e a gente montou uma estratégia muito feliz. Então, assim, planejamento não é uma estratégia, vamos ver o que a gente vai fazer amanhã, é uma estratégia totalmente planejada, acompanha o factual, porque no TikTok não tem como sobreviver se você não estiver acompanhando o que está viralizando, mas também toma partido do conteúdo que a gente já gera. A gente tem um inventário de mais de 700 vídeos produzidos para o YouTube, com recortes que são muito felizes para TikTok. Então, assim, acho que a nossa grande fórmula do TikTok é ter o olhar do criador de conteúdo e a carta branca. O grande mérito é essa cultura do startup. E você acreditar nas pessoas e você dar pista. Claro que eu não vou ter um pote de dinheiro, gente, não é assim que funciona, né? Sensacional. E é curioso, assim, ouvindo você falar, isso vai tão de encontro a várias das grandes teses que eu tenho, que cara, o TikTok não foi a última rede social que vai aparecer, né? Então, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, ter essa cabeça de manter, talvez, cara, 10% do teu esforço de conteúdo e de mídia nessas novas plataformas é uma estratégia muito boa, porque na hora que ela acontece, você está vendo, olha que interessante, a gente está em julho de 2020, tanto eu quanto vocês começamos isso lá atrás, eu escrevi a primeira vez sobre TikTok há 4 anos atrás, chamava Musical.ly ainda, né? E vocês começaram a experimentar em 2019. E essa sua cabeça de, vai lá, testa, e direciona um pouquinho dos recursos do orçamento total para essa nova plataforma. Isso dá um head start tão grande, porque na hora que a plataforma vira, você já entendeu qual é o tipo de conteúdo nativo que funciona ali dentro, você já tem todos os alicerces de estratégia, você, cara, por ser um early adopter, é muito mais fácil você se conectar com todo mundo que vai ser relevante lá na frente, e desafio as pessoas a pensarem, porque muita coisa que eu ouço é o seguinte: puta, mas e se não funciona? E se flopa, tipo um Vine ou algumas dessas plataformas que não funcionam? Cara, assim, no final do dia, o que eu passei a aprender é que o conhecimento agregado do creative, da forma de fazer mídia e do ecossistema, mesmo que isso flope, cara, vai ser útil para uma próxima plataforma. E isso nunca é desperdiçado. E se o TikTok flopa agora, por exemplo, depois de já ter quase ficado relevante, tem um debate muito grande se os Estados Unidos vai banir, se não vai, etc. Para mim não interessa. Não. Porque hoje, dia, sei lá, 20 e tantos de julho, o TikTok consegue te entregar milhões de visualizações com R$0 de mídia.
isso deveria ser motivo suficiente para você estar indo com tudo nele. E se isso mudar em algum momento, beleza, a gente repensa os planos. Mas essa cabeça de quase que day trading, né, de atenção e de você analisar as redes pelo que elas entregam naquela semana, naquele mês, naquele ano, e não tentar ficar materializando se isso vai estar aqui pelos próximos 30 anos, porque eu acho que pouquíssima coisa vai, eu acho que é a cabeça certa de olhar para isso tudo. Totalmente. A gente tem que, assim, a gente e as marcas, a gente tem que viver o presente. Não dá para ignorar o que está acontecendo. E assim, está perdurando e tem toda uma discussão política rolando, mas acho muito difícil que derrube, pelo tamanho que já tem. Sim, mas mesmo que derrube, acho que essa é a provocação. Mesmo que derrube, a quantidade de valor que o Final Level, por exemplo, que eu já derivei por ter sido um early adopter, já pagou a conta. E eu vou pro próximo. Então, no final do dia, eu não me interesso se o Instagram flopar, se o YouTube flopar, se o TikTok flopar. Eu me interesso em estar sempre na barreira do próximo, como você falou, podcast. Quantidade de gente que está ouvindo a gente aqui num podcast, executivo de marketing, ouvindo a gente em formato de áudio e ainda não tem estratégias de áudio para suas empresas, é enorme. Seja um podcast, seja um skill da Alexa, seja um action do Google ou um capsule da Bixby. Assim, áudio é gigante, todo mundo sabe disso e 1% das pessoas só executa, né? E mesmo que flop, vale a pena de qualquer maneira, porque no momento que aquilo ainda está vivo, é extremamente relevante e devolve para a marca. Essa é um pouquinho a minha cabeça. Com certeza. Pô, Fê, acho que brilhante o papo. Eu acho que, para quem não conhecia do ecossistema de entretenimento digital, dessa interseção com o esportes e do projeto que você está tocando, eu acho que é uma aula ouvir da sua boca sobre vários desses temas. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui estão saindo do episódio de hoje, cara, com um know-how muito maior sobre o quão sério esportes e o quão sério esse mercado de entretenimento digital e experiências remotas compartilhadas, e tudo isso que eu tenho certeza, e você tem certeza que vai fazer parte do futuro, tenho certeza que eles ganharam mais profundidade nisso, e até como cereja no bolo aqui, poder ter essa troca em cima de TikTok e as plataformas, eu acho que foi uma maneira brilhante da gente encerrar o episódio aqui. Fê, antes da gente caminhar para o encerramento, eu queria perguntar aqui, se alguém tiver mais interesse em ganhar profundidade no teu ponto de vista sobre alguns desses temas, cara, você está mais presente em alguma rede social, LinkedIn, Instagram, ou você é totalmente behind the scenes? O que você diria para alguém aqui que eventualmente quer ganhar um pouco mais de contexto? Não, eu sou super presente no LinkedIn, podem me chamar lá, Fernanda Lobão. Acho que é o canal que eu mais me relaciono profissionalmente. No Instagram eu tenho mais um perfil mais pessoal. Eu acho que LinkedIn é o caminho. Fechado. Fê, e mais uma vez, assim, só te agradecendo pelo papo. Eu acho que já estava mais do que na hora da gente esclarecer alguns dos assuntos. As pessoas me veem falar muito de esportes, e acho que foi um momento de ganhar muita clareza para muita gente aí, que te agradecer de coração pela participação. Eu que agradeço, Rafa. Fê, inclusive, vamos fazer mais do que só isso? Tenho certeza que várias das pessoas que ouviram a gente querem se aprofundar no assunto. Isso inclusive, é interessante. Eu bati um papo na Ambev há uns 2 meses atrás, dei uma palestra lá pro Draftline inteiro deles e falei de esportes, e no dia seguinte tinha uma galera me pedindo coisas sobre esportes. Eu tive que catar de leituras minhas, etc. Eu tenho certeza que você vai ter isso mais em mãos. Independente de você estar ouvindo isso aqui no podcast, gente, Fê, você acha que você consegue passar para a gente alguns dos principais links para alguém que quer se educar mais sobre o ecossistema e a gente coloca na descrição do vídeo do YouTube? O que você acha? Com certeza, Rafa. Eu faço isso com alguma frequência. Acho que tem um material de apoio bárbaro disponível, público, então não tem problema nenhum em compartilhar. Maior prazer. Vou fazer uma seleção especial aqui para a nossa audiência. Fechado. Então, compromisso feito. Se você está ouvindo isso aqui, provavelmente você está ouvindo, cara, nas plataformas de áudio. Não deixa de dar um pulo no YouTube para pegar na descrição do vídeo desse mesmo episódio. É só pesquisar lá por Fernanda Lobão, CMO Playbook, que você vai encontrar na descrição do episódio todos os links para esses materiais que eu e a Fê nos referenciamos aqui, para você poder fazer o teu MBA dentro dessa categoria, dentro do mercado de esportes. Fê, super obrigado mais uma vez pela participação, viu? Obrigada a vocês. Boa. Até a próxima. Pessoal, nos vemos em breve. É isso. E se você está assistindo a gente, seja no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no YouTube,
tira um print da tela, posta no Stories, me marca, pra gente saber que você tá ouvindo. Vocês sabem que eu respondo todo mundo pessoalmente. Vai ser um prazer trocar uma bola e ouvir o que vocês acharam desse episódio. A gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Um abraço, gente. Obrigado, Fê. Obrigada a vocês.